Salve, salve, meu guerreiro! Seja bem-vindo mais uma aula aqui no nosso cantinho Liga da Gramática. E a gente vai dar continuidade agora, sem muita enrolação, à nossa parte aí, gramática do zero. Eu gosto sempre de começar, como eu falei na aula passada, começar por tipologia. Por que começar por tipologia? Porque, de um modo geral, ela é uma parte como se fosse independente aí da gramática, em que eu não preciso de muito conhecimento gramatical, saber o que é substantivo, saber o que é verbo, saber pontuação, para conseguir fazer questões. Entendendo de modo geral o que é a tipologia, a gente já consegue desenvolver questões. Diferente da outra parte, que se eu não entender de acentuação, não vou conseguir fazer separação silábica e aí vai passar alguém aqui. Sempre, né? A gente começa a gravar e eles começam a andar. Ó. Quando eu vou gravar minhas aulas pro Alfa, eu tenho que fechar, porque no Alfa não dá para ficar parecendo gato. Mas como aqui, nossa, como aqui é o nosso cantinho, vocês estão comigo na minha casa, sejam muito bem-vindos ao meu recinto. Meu humilde recinto. Aqui a gente pode tudo, né? Inclusive, tô de shortinho, gravando aqui em cima, igual quando apresentava telejornal. Apresentava telejornal na bancada, terninho, pá, aquela cara de chinelo e de bermuda. Sempre foi assim, pé no chão. Um barato. Então vamos lá. Sem muita enrolação. Tipologia textual. Então veja só. Ah, tá aparecendo para vocês? Tá? Olha. Não era para estar aparecendo, sabia? Aí, aqui. Que eu tinha tirado da tela do lado. Ele tem um esquema aqui. Mas enfim, não sei o que deu, mas voltei a arrumar aqui, vai que não aparece. Quando a gente fala, quando vocês vão olhar no edital, e eu mostrei isso para vocês no bloco passado, eles colocam lá, gênero textual, compreensão, interpretação, ou análise, né? Tipologia ou então gênero textual. Mas o gênero textual raramente cai em prova. O que cai mesmo é tipologia, e existe diferença entre eles. Qual a diferença entre eles? Devia ser o nome trocado, tá? Porque o gênero é a espécie e o tipo é o gênero. Como assim, professora? O gênero textual é a forma utilizada para me comunicar. Por exemplo, eu utilizo um e-mail, eu vou à igreja, o padre ou o pastor utilizam do sermão, né? Não sei se pastor é sermão também, mas enfim, padre é. Homilia, né? Que mais? Um memorando para mandar uma comunicação oficial, um ofício. Então, quando eu dou um nome específico a um tipo de comunicação, essa minha comunicação é um gênero. Novela, conto, um artigo, um trabalho de conclusão de curso. Então, tudo que eu coloco um nome específico, ele é ali dentro um gênero. Uma fábula é um gênero. Agora, quando eu analiso de modo geral o que ele representa, qual é a forma utilizada, aí eu tenho um tipo. Quer ver? Olha só. Tipologia textual, eu tenho dissertativo, que vocês escutam muito. Se você começou a estudar agora, é seu primeiro contato, não, você não escutou muito. Mas para quem já está estudando há um bom tempo aí, já sabe, dissertativo sempre escuta. Tanto que eu tenho prova dissertativa. É quando é alguma coisa escrita. Eu vou escrever um texto corrido. Então isso é dissertação. Um discurso sobre um assunto, uma prova discursiva. Um discurso sobre um assunto. Por que é que eu estou com duas garrafas? Uma é um chá e a outra é água. E o chá não é tão gostoso, então eu tomo e depois eu jogo água por cima. Então eu tenho ali, ó, o dissertativo, ele tem dois tipos. Ele pode ser argumentativo, que tem opinião, ou ele pode ser expositivo, que só informa. E quais são os gêneros que eu posso utilizar do meu dissertativo? Olha, um dissertativo, por exemplo, pode ser reportagem jornalística. Um dissertativo, por exemplo, pode ser um
artigo, vou escrever aqui do lado que não está ali dentro, um artigo de opinião, um editorial de revista. São todos textos dissertativos, ou argumentativo ou expositivo. Daqui a pouco a gente vai entrar nele propriamente dito, tá? Eu só quero que vocês entendam a diferença de gênero e tipo. Narração. A minha narração é quando eu tenho um enredo, e esse meu enredo vai ter um narrador, vai ter um cenário, vai ter um personagem, tá? E aí eu posso utilizar aqui, por exemplo, de uma fábula, tá? Um conto de fadas, todos eles são narrações. Fábula é o gênero. Conto de fadas, um gênero. E qual é o tipo? Narração. Entenderam a diferença? Nossa, quase voou a minha caneta. Entenderam a diferença? Quando a gente fala, não levando em consideração esse nome aqui, a minha representação é o tipo textual é o gênero do texto e esse daqui é a espécie do texto. Veja, eu até coloquei aqui, ó. O que definirá uma característica de um texto é o objetivo pelo qual ele foi desenvolvido. Se o objetivo é narrar, escrever ou opinar. Então, o tipo, ele se caracteriza pelo objetivo dele. E o gênero é o desdobramento que eu vou utilizar dentro da tipologia para fazer o meu texto. Gênero cai muito raramente, tá? Muito raramente. Às vezes cai um poema, mas é muito raro cair gênero textual. Identifique qual deles é uma carta, identifique qual deles é uma fábula, identifique qual deles é uma parábola, tá? Então, raramente cai isso, raramente. Se cair, se a gente pegar aí mais para frente um edital que tenha isso, eu gravo lá nas aulas semanais, tá? Uma aula sobre isso. Mas fique tranquilo que isso aqui praticamente não cai em prova. Agora vamos para a nossa tipologia, o que é cobrado em prova. O que é cobrado em prova? Narração, descrição, dissertação e injunção. Note, tanto a dissertação quanto a injunção se dividem em duas. Então vamos lá, primeiro narração, tá? É uma modalidade textual em que se conta um fato. Esse fato pode ser fictício ou não, tá? Por exemplo, se eu fizer uma narração, mesmo que seja jornalística, amanheceu. O ladrão entrou na casa. Seu corpo estava estendido no chão. Então, posso contar, por exemplo, um crime que seja real por meio de uma narração, narrando os fatos. Reportagem, algumas valem-se muito disso, principalmente aquelas que fazem simulação, né, estilo Cabrini, eles fazem muito essa coisa de narração. A simulação de um crime, por exemplo, é uma espécie de narração. É um gênero de narração, tá? E aí pode ser fictício, como um conto de fadas, por exemplo. Tá? Sem problema. Posso pôr meu óculos, Vênus? Ele tá meio que sujo, eu acho. Tô vendo uma mancha. Tá meio que sujo. Aguenta aí. Eu acho que vai ficar pior. Vamos ver. Não, até que deu. Essa professora não existe não, né? Vocês não tem que me aguentar, vocês gostam de mim. Pronto. Ficou menos sujo. Tá cansando o meu olho? Sei lá quantas horas eu já tô gravando aqui. Eu gravei outras aulas que não são da gramática também. Tá. Então pode ser fictício ou não, tá? O que não pode faltar em uma narração? O narrador e ter um enredo. E esse enredo vai ser um encadeamento de sucessão de fatos, tá? Então, tá escutando essa praga? Então, eu tenho aí um narrador, personagens, um enredo, e esse enredo vai ter uma sucessão de fatos. Isso é a característica central de uma narração. Então, vamos lá. O que apresenta? E eu preciso depois decorar isso aqui, ó. Por vezes, raramente, mas por vezes cai essa composição da narração, que é a sequência da narração.
Então, o que é uma narração, as principais características? Então, eu tenho de ter um enredo e um narrador. Não tenho como contar um fato de uma narração sem um narrador. Tá? E a gente vai ver daqui a pouco os tipos de narrador. Ele vai ter um cenário. Esse cenário vai ser um local. Pode ser um espaço, pode ser uma memória. Eu tenho que centralizar, eu tenho que localizar o meu leitor, o meu espectador dentro de um cenário. Seja espacial, seja geográfico, seja temporal. Ela voltou ao tempo, no passado de sua infância. Então, estou localizando o meu leitor, seja temporalmente, seja espacialmente, tá? Geograficamente. Então, ele tem um tempo cronológico. E esse tempo cronológico refere-se aos fatos, à sequência dos fatos, e não a essa ideia que eu falei aqui, ó, de localizar, tá? Tempo psicológico, as lembranças. O tempo cronológico é a minha sequência dos fatos. Sucessão cronológica dos fatos, que tá aqui, ó, os dois estão ligados, tá? Tempo psicológico refere-se às lembranças, que também, ó, estão tudo meio que ligados aqui. Cenário, tempo cronológico, sucessão cronológica. Personagem, detalhe. Personagem, em 1900 e bolinha, quando a gente falava em língua portuguesa, era sempre um substantivo feminino. Podia ser o Pato Donald, mas seria a personagem Pato Donald, tá? Hoje não mais. Hoje personagem, ele virou dois gêneros. Pode ser a personagem como o personagem. Então cuidado com isso, tá? Algumas gramáticas ainda trazem que é um substantivo feminino, mas hoje já é aceito o personagem e a personagem. Verbos predominantemente no passado, mas não significa que não pode ter verbo no presente, tá? Ele é predominantemente no passado, mas pode ser sim no presente. E o tipo de discurso, né? A forma utilizada pelo narrador para falar com o nosso leitor. Pode ser direto, indireto ou indireto livre. O que é isso? Calma, precoce. Composição. E algumas bancas acabam perguntando essa sequência. E uma narração, qual é a sequência lógica? Sequência lógica é a apresentação dos personagens e do cenário localizando, né? Então eu tenho que dizer quem é o meu personagem. João, um homem barbudo, cara sisuda, acorda toda manhã em sua casa, uma velha casinha de sapê. Então eu tenho que localizar o meu personagem dentro de um cenário, dentro de um tempo. Então, eu vou fazer a apresentação daquilo que eu quero contar, tá? Primeiro, eu vou ter que criar toda, olha só a ideia. Cria-se primeiro imagem mental dos personagens e cenário, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou criar uma imagem mental para o meu leitor do meu personagem e do meu cenário. Não posso simplesmente chegar a Branca de Neve e os 7 anões. A Branca de Neve comeu a maçã, morreu, ficou dormindo eternamente até que o príncipe se deu um beijo. Tá, mas quem é a Branca de Neve? Pele alva, cabelo negro, com a roupa manga bufante. Então eu tenho que colocar você. Ela era linda, a mais linda entre as lindas, uma princesa. Então eu tenho que localizar o meu leitor, tá? Ótimo. Exemplo, então, de narração. Eu gosto tanto dessa história, eu não vou ler toda, tá? Mas leiam, tá no material de vocês. Eu gosto muito. Um cavalo e o burro seguiam juntos para a cidade. O cavalo contente da vida, folgando, com a carga de 4 arrobas apenas. E o burro, coitado, gemendo sob o peso de 8. E certo ponto o burro parou e disse: não posso mais, essa carga excede as minhas forças. E o remédio é repartirmos o peso, irmãmente. Tá? Então, cada um carrega 6. Aí o cavalo deu um pinote e ele já... Nossa, eu fiz mais parecendo um periquito, né? Ingênuo. Quer então que eu arque com 6 arrobas enquanto posso continuar com as minhas 4? Então aqui vai ter uma história, eu acho muito bacana, leiam depois, tá?
Monteiro Lobato. Então aqui, ó, tá vendo? Eu vou... Cavalo e burro seguiam juntos pela cidade. Então a gente já visualiza um e outro. Cavalo contente da vida. Você já visualiza o cavalo saltitando, né? Galopando, né? Ele não saltita, ele galopa. Bem felizinho. Enquanto o burrinho tá lá. Então eu consigo fazer essa imagem para o meu leitor, tá bom? E aí eu tenho as falas, eu tenho o cenário, tenho o personagem. Isso é uma narração. Tipo de discurso é a forma como eu vou utilizar a fala dos personagens. Que forma que eu vou utilizar a fala? Então, quais foram as que eu te falei? Direto, indireto e direto livre. E indireto livre. Qual é a diferença? Quando eu tenho direto, tô arrumando meu short aqui que colei na cadeira. O direto é quando eu vou fazer uma pausa dentro do meu texto. Escutar. Aqui o que uma dele fica aqui do lado. Que foi, meu filho? Dá um oi para as pessoas. Chato, gente. Nossa Senhora. O narrador vai dar uma pausa na narração e vai inserir uma fala direta. Como que essa fala direta pode aparecer? Pode aparecer por aspas, pode aparecer por travessão, tá? Ou então, simplesmente, 2 pontos e entra. Disse, não quero mais carregar 6 arroba sozinho. 8, né? Arroba sozinho. Aí, abre aspas, ingênuo, travessão. Acha que eu vou carregar o seu peso por você? Então, são formas aí diferentes, tá? Já vou mostrar a diferença para vocês bem bonitinho. A indireta, quando eu vou narrar a fala de alguém. O burro disse, nossa, como ele é ingênuo. Além disso, o cavalo relinchou, rindo do coitado do burro. Então eu conto o que o cavalo fez, ou o burro fez, ou o personagem fez, em vez de colocar, em vez de inserir, em vez de parar a minha narração. Eu continuo com a narração e eu vou narrar a fala de alguém. E o indireto livre? Ele mistura os dois. Eu começo narrando a fala da pessoa e do nada eu vou inserir, sem nenhum tipo de marcação. E o leitor que lute para entender que ali no meio foi uma fala. Quer ver? Ó, aqui tem um exemplo até, ó. Enlameado até a cintura. Não lembro, eu esqueci de colocar quem é o autor, mas é algum livro. Monteiro Lobato, Machado de Assis, alguma coisa assim. Enlameado até a cintura, ó, note que é um narrador falando. Enlameado até a cintura, Tiãozinho cresce de ódio. Se pudesse matar o carreiro. Deixa eu crescer. Tá vendo? Já tenho a primeira pessoa. Isso aqui já é o Tiãozinho pensando, deixa eu crescer, que eu vou matar esse filho da mãe. Deixa eu ficar grande. Hei de dar conta desse danisco. Tá vendo? Aqui, ó, ele está falando se pudesse matar o carreiro. Ele está pensando se eu pudesse matar. Mas aqui quem está falando é o narrador. Quando é que isso vai cair para vocês, minha gente? Concursos estaduais, principalmente de carreiras policiais e carreiras administrativas, mas concursos estaduais. Concursos federais geralmente não cai tipos de discurso nem tipos de narração, tá? Ótimo! Então agora vamos analisar aqui embaixo que eu montei para vocês o mesmo texto. Um direto, um indireto e um direto livre com o mesmo texto. Note. O professor pediu aos alunos, fiquem quietos. Tá vendo? Direto. Poderia ser, o professor pediu aos alunos, fiquem quietos. Ou, fiquem quietos, pediu o professor. Tá? Pode ser qualquer um deles. Não, na verdade é aqui, né? Fiquem quietos, vírgula. Tá? Então, tanto faz. Pode ser qualquer um deles. Esse é o direto. O indireto. O professor pediu que ficassem quietos, tá vendo? Então, o narrador insere a fala. Ele narra a fala. O professor pediu-lhes que ficassem quietos. Indireto.
Quando você for fazer uma redação, é este que a gente vai usar, tá? Raramente a gente usa esse daqui. Eu, como professor, estava incomodado. Ó, tá vendo? Eu estou narrando a fala. Estou narrando. Com o aluno desde o início do ano. Olhava com raiva, isso aqui era para subir. Olhava com raiva e intrigado para esse estudante todos os dias. Quando ele vai parar de me perseguir? Ó, tá vendo? Já coloquei uma fala livre aqui dentro. Então aqui eu tenho uma narração. Primeira pessoa, quando ele vai parar de me perseguir? Tô falando já. O aluno se levantou e pediu para ele ir para o banheiro. Estou narrando a fala, estou narrando o cenário e do nada eu coloco uma fala sem marcação nenhuma, tá? Esse daqui é mais difícil de entender. Esse aqui é o lute para quem você entenda, tá? Mas não se desespere, porque ele cai muito pouco em prova. Tipos de narrador. Narrador personagem. Pelo amor de Deus, autoexplicativo. Narrador personagem. O narrador é um personagem e ele vai estar fazendo parte da história, provavelmente vai estar em primeira pessoa. Esse tipo de narrador é um dos personagens, protagonista ou coadjuvante, não tem problema. Nesse caso, a história é em primeira pessoa. Ou eu ou nós, tá? Nós estávamos juntos. Não importa, mas... Ou eu estava de paquera com ele. Não importa. Primeira pessoa. Exemplo. Uma noite dessas, vindo da cidade do Engenho Novo, encontrei num trem da Central um rapaz aqui do bairro. Encontrei. Estou narrando uma história em que eu encontrei. Que eu conheço de vista e de chapéu. Sabe o que é cumprimento de chapéu, conhecer de chapéu? Aquele que a gente fazia assim antigamente. Faz assim, né? Eu falo muito isso. Ah, é só cumprimento de chapéu. Apesar de que a gente não tem mais chapéu, mas você só faz assim, né? Eu sou muito dessas, você faz assim. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros, acabou recitando-me versos Dom Casmurro. Note, tudo em primeira pessoa. E ele está contando a história de alguém que chegou a ele e conversaram sobre alguns fatos, tá? Então, narrador, personagem. Narrador, observador. Também autoexplicativo, né? Pelo amor de Deus. Narrador, personagem. Eu sou um personagem. O observador é o quê? O cara que está fora, não é personagem, está só observando o cenário e contando aquilo que ele está vendo. É o famoso fofoqueiro, bem. Conhece o fofoqueiro? Eu sou fofoqueira. Tenho que admitir, adoro uma fofoca. Como cristã, eu não propago fofoca. Não quero propagar. Eu quero só saber. Eu quero só estar informada. Não vou propagar, principalmente se eu desconfiar que é mentira. Mas, gente, eu gosto de estar bem informada. Faz bem a gente estar bem informado. Eu sou jornalista de profissão. Foram mais de 11 anos de carreira. Então, preciso ter necessidade de estar bem informado. Então, eu gosto. Então, não sou um narrador observador, mas eu sou fofoqueiro observador. Adoro. Então, o narrador observador é o fofoqueiro, que vai contar aquilo que ele está vendo, tá? Olha, esse tipo de foco narrativo apresenta em terceira pessoa. Tá vendo? Já mudou. Terceira pessoa. É determinado por um narrador que conhece a história. Por isso, recebe o nome de observador. É o que presencia a história, tá? Exemplo. Exemplo. Rubião é que não perdeu a suspeita assim facilmente. Pensou. Estou contando, ó. Rubião é aquele. Ele pensou em falar a Carlos Maria. Interrogá-lo. Chegou, ó, tá vendo? Ele chegou a ir. No dia seguinte, 3 vezes. Não o encontrando, mudou de parecer. Encerrou-se por alguns dias. Tá vendo? Então, terceira pessoa. Ele está contando. Ele foi, ele viu, ele fez, ele caiu, ele chorou. Então, observador. E esse é um pouco mais difícil de entender, mas eu trouxe um exemplo bem bacana que você vai conseguir visualizar bem. Onisciente é aquele que não é o personagem, mas ele está presente ali,
de tal forma que ele consegue identificar até o sentimento mais íntimo do personagem ou da personagem. Tá? Então ele consegue descrever a parte íntima dos sentimentos, a parte íntima dos acontecimentos. Professora, ficou difícil. Ficou, eu sei. Então, vamos lá. Personagem. Acordei pela manhã. Sentia-me cansada e triste. Olhei ao horizonte e não tinha coragem para me levantar. Então tá aqui, ó. Primeira pessoa, eu sou o personagem. Eu acordei cansada. Eu acordei com preguiça. Pô, não quero trabalhar ainda, licença. Estava assim hoje, mas eu tive que acordar com muita fé e força e foi. Observador. Acordou pela manhã. Então, a Verônica acordou pela manhã. A Verônica parecia. Quem parece, eu tenho certeza que está? Não tem como dizer que ela está triste. Ela pode estar com diarreia. Ela pode ter não dormido, né? Então, não sei qual foi o problema dela. Trabalhou à noite, mas parecia cansado e triste. Na verdade, devia ser cansada, né? Porque aqui eu tô cansada, mas enfim. Olhou ao horizonte como quem não tem coragem. Como quem não tem coragem, eu tô afirmando que realmente a pessoa não tem. Opa. Eu estou realmente afirmando que a pessoa não tem coragem? Não, eu não tenho como ter certeza. Eu acho, olha só, parece, ela está como alguém que não tem coragem, tá? O onisciente. Acordou pela manhã, olha a afirmação. Ela está cansada. Ele está cansado, eu estou afirmando. Está cansado e triste. Não queria, eu estou afirmando. Ele não quer levantar. Olha só, não é que não parece que quer. Nossa, ele parece estar com preguiça. Não, ele está com preguiça, eu estou afirmando. Não tinha coragem para iniciar o dia. Então, eu estou afirmando. Por quê? Porque é um narrador que conhece a intimidade, o íntimo do cenário e dos sentimentos dos personagens. Onisciente, tá? Como é que pode cair na prova? Coloquei bastante questões? Não. Entenda como pode cair na prova. Entre as formas como a banca pode cobrar, estrutura do tipo textual pode ser abordada. Por isso, é importante tê-la em mente. Lembra que eu falei? Olha como que a prova cobrou. No que se refere aos conceitos relativos às técnicas de redação, sabe-se que a narração é um relato dos fatos vivenciados por personagens, em sequência temporal coerente. A estrutura básica de uma narrativa ordena-se sequencialmente por... Qual foi a sequência que eu falei? Então, visualiza o que é uma narração. Primeiro, eu tenho que fazer uma imagem mental para o meu leitor. Então, eu tenho que apresentar cenário e personagem, tempo, tudo. Depois, eu vou apresentar o conflito. O que é o conflito? A minha história. Eu acho que eu pulei isso, não pulei? Não. Conflito é a minha história. Então, conflito é o enredo. É o enredo. E esse enredo é quando acontece a crise. A grande crise. Então, aconteceu uma crise. É o conflito. O clímax é aquele ponto alto. Quando alguém leva o tiro e você quer saber se morreu ou não. Então, estão contando a história, fulano saca a arma, o outro diz, oh, não! Aí dá um tiro, acertou ou não? Morreu ou não? Esse é o clímax, levou o tiro. O ponto alto. Eu acho que eu pulei isso lá atrás, mas eu estou falando agora, em todo caso. É o ponto alto. E o desfecho é quando a gente descobre o final. Descobre o fim da história. Então, levou o tiro, morreu. Ah, morreu, que dó. Que dó, era tão legal. Não, ele estava com colete balístico. Ou, eles já viram esse? Mulher leva um tiro, a policial levou... Tem vários casos, inclusive, que a policial levou um tiro no silicone e o silicone segurou. Ah, perdeu o silicone, né? Mas tudo bem, não morreu. Nem se machuca, não chega nem a encostar no externo, quebrar, né, o osso do externo. Ele para no silicone. Quando eu levar um tiro, eu não vou nem de colete, só vou assim, tá. Ai, que horror, não vou levar tiro nunca, se Deus quiser. Enfim, entenderam? Então eu tenho apresentação, quando eu vou apresentar o cenário e os personagens. O conflito é quando eu vou apresentando o meu enredo, o que aconteceu. Opa, peraí que agora tem uma crise. O clímax é quando chega o ponto alto, o meu tiro, né? Que eu dei um tiro em alguém. Estou imaginando a cena de um tiro. Ou o clímax na Branca de Neve, comeu a maçã.
e deitou, clímax. E o desfecho? Quando o príncipe beija e ela volta. Entenderam? Então, eu preciso saber essa sequência que, por vezes, acabam cobrando isso. Gente, eu vou finalizar este bloco, para não ficar pesado pra gente. No próximo bloco, deixa eu voltar para cá. No próximo bloco, a gente vai ver, então, descrição, que faz parte também da narração, mas ele tem uma característica própria, tá? Daqui a pouco a gente volta, então, com descrição.